E aí, pessoal, terminou há pouco o Grenal Sub-20. Vamos falar bastante sobre isso, porque tem boas notícias no lado do Grêmio e tem também jogador saindo do time principal. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Sem antes, não esqueça, na descrição desse vídeo você tem um link com o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 de renda extra por mês com um investimento de R$67. Entre no link e entenda um pouco mais desta atividade. Vamos começar com Gui Azevedo. Informação do final da tarde desta segunda-feira. Gui Azevedo está indo para o Curitiba, dentro deste processo que o Grêmio está fazendo de diminuição do número de jogadores do grupo principal. O primeiro que sai é Gui Azevedo. Alguns desceram para a transição, como Elias, o próprio Pedro Lucas e outros jogadores estão indo para a transição, pois Gui Azevedo fazia parte do time principal, que teve algumas oportunidades, o Filipão estava relacionando, mas não estava jogando, vai jogar a Série B pelo Curitiba. O Curitiba, que está aí tentando buscar vaga na primeira divisão, vai ter em Gui Azevedo uma possibilidade. Esse que é um jogador que a gente tinha muita expectativa, mas que realmente não conseguiu dar a resposta, muito cedo, muito menino ainda, e agora vai jogar no Curitiba. Mas o principal conteúdo desse vídeo é o jogo, o Grenal Sub-20. O Grêmio realizou hoje, empatou 2-2 contra o Internacional, lá em Eldorado, um Grenal válido pela primeira fase do Campeonato Brasileiro Sub-20. E as notícias são boas. O Grêmio saiu vencendo o jogo com um gol do Rubens. Rubens é um extrema pela direita, que usa preferencialmente o pé esquerdo, é muito bom jogador, é pequeno ainda, está num processo de formação, mas é muito bom jogador, e ele foi um dos principais nomes do time. Né? O Grêmio saiu ganhando o jogo com o gol do Rubens, o Internacional empatou o jogo, virou num pênalti inexistente, mas fez o segundo gol, e o Grêmio teve que correr atrás numa tarde muito chuvosa, muito difícil de jogar, não estava totalmente alagado, mas alguns espaços do campo tinham muita dificuldade para jogar, e o Grêmio precisou trabalhar muito forte, pressionou, brigou, eu vou falar das individualidades um a um aqui, brigou, lutou e conseguiu empatar com um gol de pênalti do Léo Fenga, já caminhando para o final do jogo. O Inter, que teve no goleiro Vitor Hugo, o melhor jogador, talvez o melhor jogador da partida, salvou o Inter em 4 ou 5 oportunidades. Olha, eu fiquei impressionado com a força do grupo do Grêmio para buscar esse resultado. Eu vou começar isso falando exatamente dos jogadores do Inter, porque o Inter baixou do grupo que esteve, por exemplo, lá em Curitiba para jogar pela Série A do Brasileiro. O goleiro Vitor Hugo chegou e jogou. O meia Lucas Ramos, que já jogou muitas partidas no profissional, veio e jogou. E também o Cuestinha, que é um extremo, fez um gol, inclusive, também estava relacionado, tem jogado, participou de jogos da Série A, jogou contra o Corinthians, por exemplo, também baixou para jogar. Ou seja, o Inter se reforçou para fazer o enfrentamento contra o time Sub-20 do Grêmio. O Grêmio, que dentro da organização dele tem o Sub-20, depois tem os aspirantes e, por fim, tem o grupo principal, e a gente sabe que isso faz diferença, uma categoria a mais. O Inter não tem essa categoria de aspirantes, então do profissional, muitas vezes esses meninos baixam para jogar, como foi o caso desses 3, e aí isso valoriza ainda mais a força que o Grêmio teve na partida. O Grêmio teve no goleiro Hugo, no início do jogo fez boas defesas, acabou falhando no primeiro gol, numa saída de bola, numa falta lateral, mas é um bom goleiro, se mostrando, ele é muito jovem ainda, é mais um da safra dos goleiros de boa qualidade que o Grêmio tem. Lateral direito foi Lucas Cauã, muito ruim de jogar pelo lado que ele estava, muita água por ali, mas tentou, brigou, foi até o fim brigando pelo jogo. Gostei muito do Lucas Cauã. A dupla de zaga, o Gustavo Marins e o Gustavo Martins, já conhecida de todos aqui do canal, porque a gente acompanha esses jogos. Mais uma vez, muito firme os dois, tanto por baixo quanto por cima. Muito satisfeito com a força desses jogadores. Eles estão se mostrando uma dupla de zaga muito confiável e em processo de formação muito, muito interessante. Cuiabano, lateral esquerdo, sempre arruma um espaço para cruzar. Um lateral que consegue, é forte também, muito ofensivo, lembrando
tem 18 anos, primeiro ano da categoria sub-20 para ele. Ele foi muito bem. A dupla de volantes, o Velasco e o Ronald. Num primeiro tempo, o Velasco atuando como 5 e o Ronald mais como 8. No segundo tempo, inverteu um pouco. O Velasco fez um baita jogo, brigou, lutou, ele é muito alto, ele é colombiano, ele é daqueles esguios fortes, é um jogador muito interessante. E o Ronald, também da geração do cuiabano, né, também com 18 anos, também no primeiro ano de júnior, né, tem 18, então primeiro ano de júnior, mostrando também muita força, mostrando que, olha, é super evolução esse menino, eu sou muito fã dele. Ele é um jogador de... Olha, a gente vai ouvir falar muito nesse nome. Ronald, o volante, é uma liderança dentro do campo, joga num espaço de campo muito importante e eu gostei muito dele. O Rubens aberto pelo lado direito, de pé esquerdo, fez o primeiro gol, como eu comentei, e foi bem na partida. E o meia foi Gabriel Silva, que é um meia típico, assim, que gosta de chegar na área, fez uma jogada no segundo tempo, toda sozinha, ele dá um tapa, dribla 2 e bate de primeira da entrada da área. O goleiro Vitor Hugo fez um milagre. O Gabriel Silva, que eu tive a oportunidade de ver algumas vezes, às vezes muito bem, às vezes não, mas é jovem, tu vê, fisicamente ainda precisa de alguma evolução, mas mais um jogador que a gente precisa observar numa posição rara, que é um meia de armação que consegue chegar para concluir. E ele foi bem no jogo também, principalmente por esse lance. Léo Fenga, conhecido de todos, jogador de muita força, quando colocado para jogar pelo lado esquerdo, fechando para dentro, jogador muito perigoso, lutou, brigou, fez o gol de empate, personalidade, sempre brigando pelo lance, sempre querendo fazer valer a sua condição, nunca desistiu, um jogo difícil, porque o Inter virou, precisavam lutar e lutaram, e Léo Fenga foi um dos representantes dessa luta, jogador que tem a cara do Grêmio, lutador, brigador, e ele foi muito bem na partida. Para fechar, o Kevin, que também é colombiano, centroavante alto, não conseguiu muitas vitórias, mas é um jogador interessante, que a gente precisa ponderar também, precisa muito mais espaço, ainda mais tempo, mas também é grande, também é um jogador de posse, jogador de briga dentro da área, e foi importante quando o Grêmio precisou pressionar o Internacional para tentar recuperar o resultado. Saiu muito satisfeito disso, o Grêmio faz ótima campanha, vinha de 5 vitórias, hoje mereceu vencer. Se o campo tivesse bom, acho que o Grêmio venceria com certa tranquilidade, mas vale mais uma vez para ver esses meninos numa outra condição, tendo que brigar pelo jogo, tendo que fazer valer essa condição, e hoje eles precisaram brigar pelo resultado e mostraram personalidade. Tudo que às vezes falta para alguns times, sobra para esse time aqui. Tanto para esse, como para o time de aspirantes, mas especialmente para esse time sub-20, eles têm personalidade. E aí eu posso botar na figura do Léo Fenga, na figura do Ronald, do Velasco e dessa dupla de zaga, que a cada dia me encanta mais. Vamos ficar de olho. Hoje foi um bom dia para o time sub-20. A gente, às vezes, ultimamente, a gente tem trazido notícias não tão boas, pois esse time aqui é notícia boa atrás de notícia boa. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.